A Tanco marcou um importante capítulo na história do transporte coletivo no país ao apresentar o primeiro ônibus de 2 pisos fabricado no Brasil para o segmento rodoviário. Embora seja o Marco Polo 1800DD o primeiro ônibus de 2 pisos a entrar efetivamente no mercado brasileiro, é inegável o papel pioneiro da Tanco nesse cenário. E se ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se já e não esqueça de acionar o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O ônibus de 2 pisos representa uma alternativa versátil e espaçosa para o transporte urbano, permitindo o aproveitamento máximo do espaço nas vias congestionadas das cidades brasileiras. Sua introdução no mercado nacional reflete não apenas uma resposta às necessidades de mobilidade, mas também um passo significativo em direção à modernização e ao desenvolvimento da indústria automotiva do país. Além de proporcionar maior capacidade de transporte de passageiros, o ônibus de 2 pisos também contribui para a modernização e o desenvolvimento da indústria automotiva do país. Sua fabricação e comercialização impulsionam a inovação tecnológica e aprimoram as técnicas de produção, criando oportunidades para o crescimento e a diversificação do setor. O Zemini, como foi chamado, apresentava uma carroceria com um design marcado por linhas retas, com dimensões impressionantes, 13,20 metros de comprimento e 4,26 metros de altura. Essas características chamaram a atenção do mercado, especialmente por se tratar de um ônibus de 2 pisos, uma novidade na época. Montado sobre a mecânica da Scania, utilizando o chassi K112TL, o veículo foi exibido pela primeira vez em 1989, durante o 6 Graus Salão Internacional de Transporte, Brasil Transpo. A presença desse ônibus de configuração inovadora causou surpresa no segmento, que ainda não estava habituado ou preparado para uma novidade desse tipo. Além disso, o fato de ser um produto proveniente de uma empresa sem experiência prévia no setor rodoviário contribuiu para gerar um grande interesse e curiosidade em torno do Zemini. O modelo Zemini tinha uma capacidade para 76 passageiros, distribuídos entre os 2 andares. No piso inferior, havia espaço para 20 passageiros, enquanto no superior, a capacidade era de 56 passageiros, seguindo o arranjo convencional. No entanto, a configuração interna do salão de passageiros permitia oferecer 2 tipos de serviços distintos. No piso inferior, poderia ser oferecido um serviço de leito, enquanto no superior, um serviço executivo. Alternativamente, também era possível configurar o ônibus para oferecer um serviço de luxo, com alto grau de conforto e segurança. Nessa configuração de luxo, o primeiro piso poderia incluir uma sala de jogos, de estar ou até mesmo um pequeno bar, aproveitando os 1,80 metros de altura disponíveis. Já o segundo pavimento, com altura de 1,70 metros, contaria com poltronas requintadas para proporcionar uma experiência de viagem premium. A estrutura do ônibus era robusta, construída com perfis de aço carbono na base, laterais e teto, revestida de alumínio no teto e laterais, enquanto a parte frontal e traseira eram feitas de fibra de vidro. Esses materiais conferiam ao Zemini uma combinação de resistência e leveza, garantindo durabilidade e eficiência. Para sustentar a carroceria, o chassi Scania K112TL, versão 6x2, com motor DSC-11 desenvolvendo 333 cavalos, caixa de transmissão com 5 velocidades e suspensão pneumática em todos os eixos. Já era uma referência positiva nos mercados argentino e europeu, utilizado para os modelos rodoviários com 2 pavimentos existentes nessas regiões. O conceito de ônibus de 2 andares no Brasil não é novo e remonta a décadas passadas. Em 1958, os ônibus GM flexíveis chegaram ao país, importados dos Estados Unidos pelo Expresso Brasileiro. Esses veículos foram designados tecnicamente como DD, mas possuíam apenas um ressalto de degrau no corredor do salão de passageiros, tornando uma parte do salão mais alta do que a outra. Essa elevação de cerca de 20 centímetros no corredor e no salão de passageiros, com acesso através de degrau, também se aplicava ao teto, com uma parte mais alta do que a outra. Em 1972, surgiu outro ônibus configurado com 2 andares no Brasil, o Marco Polo II, apelidado de Camelo devido à corcunda no teto, o ressalto. Esses modelos representaram tentativas anteriores de introduzir ônibus de 2 andares no mercado brasileiro,
cada um com suas características distintas, mas contribuindo para a história e evolução do transporte rodoviário de passageiros no país. Jânio Quadros, na década de 1960. Inspirado nos famosos ônibus de 2 andares de Londres, conhecidos como Leyland, Jânio Quadros encomendou estudos à empresa estatal CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo, para a introdução desses veículos na frota de transporte coletivo urbano da cidade. Os primeiros 10 ônibus foram fabricados pela própria CMTC, com base em um projeto do arquiteto Luiz Paulo Gial de Campos e do engenheiro Álvaro Sazais, inspirado em modelos Leyland ingleses. No entanto, devido ao alto custo de produção, a CMTC realizou uma nova licitação, na qual a Tanco saiu vitoriosa. A Tanco estava encarregada de construir os ônibus restantes, com um total de 40 unidades. Esses ônibus, apelidados pela população como Fofão, foram bem recebidos pela comunidade, apesar de a Tanco ter batizado os modelos como Oda, ônibus de 2 andares. Sua introdução marcou uma fase interessante no transporte urbano brasileiro, demonstrando a busca por soluções inovadoras e a influência de modelos internacionais no desenvolvimento do setor. A tecnologia desenvolvida para os ônibus Oda, pioneiros de 2 andares no Brasil, serviu como base e inspiração para o projeto do ônibus Gemini. Com o sucesso e a aceitação dos ônibus de 2 andares pela população, a Tanco percebeu o potencial desse tipo de veículo no mercado brasileiro. Assim, a partir da expertise adquirida com os Oda, a Tanco desenvolveu o projeto do ônibus Gemini, buscando aprimorar ainda mais a versatilidade, o conforto e a eficiência desse modelo. Com linhas retas e design moderno, o Gemini manteve a característica de 2 andares, mas introduziu inovações em termos de espaço interno, configuração dos assentos e acabamento. Dessa forma, a ideia do projeto do ônibus Gemini nasceu da experiência e da tecnologia consolidadas com os ônibus Oda, representando mais um passo rumo à modernização e ao desenvolvimento da indústria de transporte no Brasil. 5 anos depois, em 1995, surgiu o Marco Polo Paradiso 1800 DDGV, o primeiro ônibus de 2 andares em escala comercial fabricado no Brasil. Este modelo reinou sozinho no mercado até 1998, sendo uma referência no transporte rodoviário de passageiros. A parceria entre a Marco Polo e a Scania foi fundamental para o sucesso do Paradiso 1800 DDGV, que se destacava não apenas pela sua capacidade de transporte e conforto, mas também pela tecnologia embarcada. Durante esse período, somente a Scania fabricou chassis para carrocerias LD, com 2 andares, e DD, com 2 andares e rodoviário, além de produzir chassis de configuração 8x2, conhecidos como 4 eixos, com duplo eixo dianteiro bidirecional. Esses avanços tecnológicos e a qualidade dos produtos contribuíram para a consolidação do transporte rodoviário de passageiros no Brasil. Obrigado por ficarem até aqui, nos vemos no próximo vídeo.